Olá pessoal, vamos lá, vamos falar hoje sobre a função seno no ciclo trigonométrico. Vamos ver como funciona essa função no ciclo trigonométrico. Para isso nós temos esse pequeno quadrinho que nos mostra que o eixo y é o eixo dos senos e que o seno ele cresce nos primeiros e quarto quadrantes e decresce no segundo e terceiro quadrantes. Temos também que ele é positivo no primeiro e segundo quadrantes e negativo nos terceiro e quarto quadrantes. Temos que o seno vale 1 em 90 graus, menos 1 em 270 graus e 0 em 0 graus e 180 graus. Bom, vamos ver através de exemplos como que funciona a função seno no ciclo trigonométrico. Primeiramente, vamos calcular o seno de 135 graus. Para isso, devemos posicionar 135 graus no ciclo. 135 graus é um ângulo do segundo quadrante, ele está a 45 graus de 180, 45 graus de 180 graus, e também a 45 graus de 90 graus. Ele se relaciona no primeiro quadrante com o ângulo de 45 graus, porque ambos estão a 45 graus do eixo y, do eixo x, aliás. 45 graus o sentido que nós usamos é o sentido anti-horário, então ele é o ângulo que se relaciona no primeiro quadrante com 135 graus. Bom, pelo que vimos acima, como o eixo y é o eixo dos senos, a projeção de 135 graus no eixo y vai nos dar o valor do seno de 135 graus, que nesse caso está à mesma altura do 45, portanto o seno de 45 também está aqui no eixo y à mesma altura de 135 graus. Podemos dizer então que o seno de 135 é igual ao seno de 45, e nós já sabemos pela tabela que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Como vimos acima também, nós podemos dizer que o sinal do seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, como podemos comprovar aqui agora. A partir do que fizemos, podemos também determinar uma relação, uma formulazinha para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno de 180 graus menos x é igual ao seno de x, sendo x o ângulo do primeiro quadrante, que se relaciona com o nosso ângulo procurado. 45 graus, então, no caso, foi o nosso ângulo x. E aí temos que 180 menos 45 dá 135, então seno de 135 é igual ao seno de 45 graus. Vamos ao segundo exemplo, agora um ângulo do segundo quadrante. Vamos calcular o seno de 4π sobre 3. Mas que ângulo é esse? Para encontrar o ângulo 4π sobre 3 radianos, nós vamos trocar por 180 graus o valor de π e encontramos seno de 240 graus. Vamos posicionar esse ângulo no ciclo trigonométrico. 240 graus está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, nós temos o 240 graus, que está a 60 graus do eixo x, assim como o ângulo de 60 graus também está a 60 graus do eixo x, no primeiro quadrante. Portanto, se relacionam opostos pelo vértice. Aqui nós temos 60 graus para conferir qual ângulo se relaciona com o outro. E temos, pelo que vimos acima, que o seno de 240 é a reflexão do ângulo de 240 no eixo y, assim como o seno de 60 graus é a reflexão de 60 graus no eixo y. Podemos ver que, em módulo, esse tamanho do seno de 60 é o mesmo do seno de 240.
Mas, pelo que vimos acima, eles têm sinais opostos, pois o seno de 60 é positivo, está no primeiro quadrante, e o seno de 240, por estar no terceiro quadrante, é negativo. Então, há uma relação entre o seno de 60 e de 240, mas eles são opostos, porque o seno de 240 está no terceiro quadrante e o seno no terceiro quadrante é negativo. Então, o seno de 240 é igual a menos o seno de 60, que é menos raiz de 3 sobre 2. Temos, então, uma formulazinha para o terceiro quadrante e a formulazinha seguinte. O seno de 180 mais x é a mesma coisa que menos o seno de x. Nesse caso, o x, como nós dissemos anteriormente, o seno de x. X está no primeiro quadrante e o ângulo que nós relacionamos foi, no caso, 60 graus. Então, o seno de 180 mais 60 é igual a menos o seno de 60. Beleza, pessoal? Vamos a um terceiro e último exemplo do seno. Vamos agora a um ângulo no quarto quadrante. Vamos trabalhar com 1050 graus. 1050 graus, nós precisamos posicioná-lo no ciclo. Para isso, nós vamos dividir por 360. Vamos encontrar duas voltas. Então, 1050 é a mesma coisa que duas voltas no ciclo, mais 330 graus. Ou seja, 1050 está posicionado no mesmo lugar que 330 graus e eles são chamados arcos côngruos, pois posicionam no mesmo lugar. 1050 e 330 diferem apenas pelo número de voltas. E 1050 e 330 se relacionam com 30 graus. 330 está a 30 graus de 360 em relação ao eixo x, assim como 30 graus está a 30 graus do eixo x. Temos então uma relação entre 30 graus e 330 e temos que o seno de 330 tem esse tamanho que é o mesmo de seno de 1050, que tem esse tamanho. Mas são os mesmos tamanhos em módulo, pois, como vimos acima, os sinais são opostos. O sinal do seno no primeiro quadrante é positivo e o sinal do seno no quarto quadrante é negativo. Portanto, seno de 1050, que é a mesma coisa que seno de 330, se relacionam com 30 graus, mas sinais opostos. Seno de 330 é menos o seno de 30. E também, para finalizar, temos uma formulazinha para o quarto quadrante, quando estamos trabalhando com seno. Seno de 360 graus menos o ângulo x é igual a menos o seno de x, sendo o x o ângulo que se relaciona no primeiro quadrante. Nesse caso, o x foi 30 graus. Ok, pessoal? Próxima aula falaremos de falaremos de cosseno no ciclo trigonométrico. Até a próxima, então. Valeu, obrigado.